Boa tarde a quem está na web nos assistindo. Hoje teremos mais um encontro e uma palestra da Comissão Especial de Empreendedorismo e Inovação. E a gente está trazendo aqui o Felipe, que também faz parte da nossa comissão e é o presidente da Rio Júnior. Chega aqui, Felipe. Vou deixar com o Felipe aí as honras da casa e ele se apresenta e também apresenta a palestra. Depois a gente volta para conversar. Valeu, Adriano. Boa tarde, tudo bem? Bom, meu nome é Felipe, como o Antônio falou, eu estou atualmente como presidente executivo da Rio Júnior, né, a Federação das Empresas Juniores, e estou junto com ele fazendo parte da comissão, né, de empreendedorismo e inovação. E hoje a gente definiu como tema a Agenda 2030, né, a Agenda de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e como o movimento Empresa Júnior se relaciona junto com isso. Então foi mais ou menos isso que a gente apresentou aqui hoje, a gente vem conversando para poder fazer esse momento de troca junto com vocês. Então, Agenda 2030 e o movimento Empresa Júnior. Mas antes de tudo, eu gostaria de trazer alguns dados aqui que a gente achou que seria muito interessante para começar essa conversa mesmo, né? Então, eu trouxe alguns dados que são relatados dentro de todo o documento desenvolvido e escrito pela própria ONU, e alguns deles são esses que eu trouxe aqui agora. E o primeiro é que 836 milhões de pessoas hoje em dia vivem em condições de extrema pobreza. E esse número representa, essa condição de extrema pobreza, representa pessoas que vivem por dia com menos de $1 para poder se sustentar, para poder se alimentar, para poder ter o consumo mínimo, ter o nível de roupa, nível de sustento, nível de higiene mínimo possível. Então hoje a gente tem um número que gira em torno de um oitavo da população mundial que não tem nem condições de estar vivendo com mais de $1 por dia. Então a gente vive numa sociedade muito desigual, ainda que a gente representa que mais de quase 800 pessoas vivem nessas condições de extrema pobreza. Além disso, a gente vê que 1 em cada 9 pessoas, ou seja, 795 milhões de pessoas, ainda encontram-se numa situação de subnutrição. E essa condição de subnutrição, né, apontada pela própria ONU, é a condição em que o consumo habitual de comida por um indivíduo é insuficiente para garantir a quantidade de energia necessária para uma vida ativa e uma vida saudável. Então também é um número muito expressivo que a gente encontra hoje em dia de pessoas que estão vivendo nessa condição, e dentro disso também a gente encontra um número bem mais alarmante nesse cenário de crianças, de que 66 milhões de crianças em idade escolar primária vão às aulas passando fome. Então o que a ONU caracteriza como passar fome é uma condição contínua daquele estado de subnutrição. Então é um estado onde as pessoas sentem dores por sentir fome, as pessoas se sentem mal por sentir fome e não estão nem um pouco abertas a estarem recebendo um nível de educação, visto que o mínimo que elas deveriam ter, né, que era uma alimentação básica, uma alimentação regulada, uma alimentação equilibrada, que possibilitaria condições físicas e mentais, emocionais e psicológicas para estarem recebendo conteúdos ali da escola, elas não estão possuindo por estarem passando por essa situação de fome. Além disso, uma média de 5 mil crianças morrem devido a doenças evitáveis relacionadas à água e saneamento. Ou seja, 5 mil crianças por dia, multiplicando isso aí por 365, dá um número muito grande de pessoas, de crianças que morrem simplesmente por não terem condições também básicas de água e saneamento. E isso também vai muito em relação ao próximo dado que eu trouxe, que é de 2,5 bilhões de pessoas não têm acesso a serviços de saneamento básicos, como banheiros e latrinas. Ou seja, são 66 milhões de crianças que passam fome, são 2,5 bilhões de pessoas que não têm condições mínimas de saneamento básico. São números assim impressionantes que a gente para e precisa refletir sobre o que está acontecendo dentro do nosso planeta, quais são os objetivos que a gente pretende alcançar nos próximos anos e o que a gente enfrenta atualmente dentro de todos esses cenários.
E alguns outros dois últimos números para fechar esse primeiro momento é que o desemprego a nível global ele está aumentando ano após ano, e em 2012 a gente alcançou a marca de 207 milhões de pessoas que estão desempregadas a nível global. É um número que representa mais ou menos a população brasileira inteira, então a gente tem um Brasil desempregado no planeta. É um número também bem marcante, que me deixou bem chocado assim, pelos números que estavam representando a ONU dentro da Agenda 2030. Então 207 milhões de pessoas que não têm ali um trabalho digno que possa possibilitar uma moradia boa para sua família, que possa possibilitar uma alimentação digna para sua família, um nível de lazer suficiente para sua família. Então 207 milhões de pessoas não têm isso dentro do nosso planeta. E também, para fechar, 13 milhões de hectares de florestas estão sendo perdidos a cada ano devido ao desmatamento que a gente vê dentro do planeta. Ou seja, esse número, para poder tangibilizar um pouquinho mais, representa em torno de 18 milhões de campos de futebol no padrão FIFA. Ou seja, são 18 milhões de campos de futebol que são perdidos ano após ano devido ao desmatamento de diversas florestas que são encontradas dentro do planeta. E aí, se para mim, depois de ter visto esses números, acho que já pesou um pouquinho a consciência sobre o que a gente está fazendo para poder transformar esses cenários. E aí, imagina as pessoas vendo esses números, e agora imagina 193 Estados-membros da ONU parados assim em 2015 dentro de uma reunião, pensando nesses números, visualizando esses números e parando para pensar tipo, o que a gente precisa fazer para que a gente não cometa esses erros e a gente continue diminuindo esses indicadores que continuam alarmantemente atrapalhando o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade. Então foi exatamente isso que eles começaram a ver nesses desafios em 2015, quando eles pararam em Nova York, se eu não me engano, e conversaram esses 193 Estados-membros da ONU para pensar em quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável que eles precisam ter para conseguir evoluir nossa sociedade, ter uma sociedade digna, ter uma sociedade mais igualitária, ter uma sociedade que tenha direitos iguais para todo mundo. E dentro disso tudo, eles apontaram como principal problema que eles querem alcançar, que eles querem solucionar, na verdade, que é a erradicação da pobreza. Então, eles têm esse ponto número 1, que é a erradicação de pobreza, como o problema principal a ser solucionado dentro de todos esses objetivos que eu trouxe como dados anteriormente. Então, foi com esse objetivo que em 2015 eles criaram a Agenda 2030, que vem muito embasada no documento Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, em que eles colocam dentro do preâmbulo inicial, aquela parte que inicia todo esse documento, as principais causas, os principais motivos deles estarem fazendo isso e quais são os objetivos que eles propõem para estar fazendo essa Agenda 2030. Então, eles começam falando sobre o principal objetivo deles de estarem solucionando nesse momento é de estar erradicando a pobreza, a condição de extrema pobreza que existe dentro do país, colocar o mundo em um caminho mais sustentável e mais resiliente dentro de dimensões sociais, econômicas e também ambientais. Então, são com esses focos que a Agenda 2030 surge, com o objetivo de estar trazendo direcionamento, de estar trazendo caminhos para um desenvolvimento mais sustentável do nosso planeta, dentro dessa questão toda que eles viram dentro da parte de erradicação de pobreza como sendo o pilar principal para estar sendo resolvido dentro dos próximos 15 anos, que agora já são um pouquinho menos, agora são 11, depois de 4 anos já passados, e a gente precisa também entender o que a gente está fazendo para conseguir alcançar esses objetivos que a gente pretende. E aí, dentro disso, eles pegaram 5 pilares principais que eles enxergam como principais potencializadores dentro disso tudo. Então, são eles pessoas, planeta, paz, prosperidade e também parcerias, pensando em como as pessoas, no pilar de pessoas, em como erradicar essa pobreza que existe, a fome em todas as maneiras e garantir dignidade e a igualdade no planeta. Pensar em proteger os recursos naturais, o clima do nosso planeta para as gerações futuras também, como a gente consegue fazer um desenvolvimento sustentável pensando nos recursos limitados que a gente tem dentro
dentro da natureza, né, existente. Então, como que a gente consegue utilizar os nossos recursos hídricos para que não seja simplesmente um uso excessivo no momento atual e a gente não consiga ter um retorno no futuro, de como a gente pode utilizar esse tipo de recurso, né, natural, ilimitado também. Como é que a gente pode utilizar recursos naturais como árvores, florestas e tudo isso, materiais que a gente consegue utilizar também, como a gente consegue usar isso, explorar isso de uma forma consciente. Pensando em prosperidade também, em como garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. Então, pensando no desenvolvimento mútuo entre pessoas e natureza, não simplesmente o homem degradando a natureza. Então, precisa ter isso muito bem alinhado também. Pensando em parcerias, em como a gente consegue implementar a Agenda 2030 por meio de uma parceria global e bem trabalhada. Então, são atores integrados causando micro-revoluções, que isso a gente acredita que pode ser exatamente potencial catalisador e potencial impulsionador e potencial realmente efetivo de resolução desses problemas que a gente encontra dentro do mundo e também da paz, né, de promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas também. São esses os 5 principais pontos da Agenda 2030 que eles enxergaram como potenciais focos que eles teriam de estar atuando dentro desses objetivos de desenvolvimento sustentáveis que eles pretendem de estar levando. E disso tudo que eu estou falando, né, de objetivos de desenvolvimento sustentáveis que a ONU trouxe dentro dessa Agenda 2030, são esses os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que eles enxergam como principais pontos de atuação e principais pontos de metas que eles estabeleceram dentro desses 193 países para poder realmente causar essa evolução que eles esperam dentro do nosso planeta. Então tá aí a questão de erradicação de pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa, saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes e parceria em prol das metas. Então, são esses os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e, cascateando e destrinchando um pouquinho cada um deles, as metas chegam a números de 169 metas destrinchadas em cada um desses pontos. Então, cada um tem em torno de 10 metas para cada um desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são os ODS, que a gente chama, mas para poder simplificar mesmo. Então, são esses os pontos que a ONU enxergou e esses 193 países enxergaram que são os principais pontos e objetivos que as pessoas, que os planetas, que os estados, que os governos, que a sociedade precisa atuar, precisa direcionar mesmo os esforços para que as sociedades possam progredir, as sociedades possam ter um desenvolvimento basicamente mais sustentável, como o próprio nome já diz e como tantas vezes eu já repeti dentro disso. Então agora, depois, né, da gente pensar sobre todos esses pontos, né, parecem estar muito distantes, só a ONU está falando, só 193 países estão falando, mas a gente precisa também parar para pensar e não deixar simplesmente isso como um locus externo, mas trazer isso para dentro da gente e pensar como que a gente pode verdadeiramente e efetivamente transformar essa realidade agora. Então a gente fez esse questionamento, né? O que nós fazemos para mudar essa realidade? Não sei você, Bruno, né? Tá fazendo hoje em dia para poder transformar essa realidade, mas o movimento Empresa Júnior está entrando muito disso para poder conseguir ampliar a potencial que existe de atuação dentro dessa Agenda 2030, dentro de todo o movimento Empresa Júnior. Então, a gente, por ser parte do maior movimento de empreendedorismo universitário do Brasil, a gente tem um peso nas costas, a gente tem a consciência, a gente gosta muito de uma frase que o presidente a nível nacional fala, que é: quem tem consciência tem responsabilidade. Então, se a gente tem consciência de todos aqueles dados que eu apresentei no início, se a gente tem consciência que a gente tem a nível nacional diretrizes capazes de nos impulsionar a objetivos que possam melhorar o desenvolvimento sustentável do nosso planeta, por que a gente, enquanto movimento de empreendedorismo universitário, a gente não pode correr atrás disso junto também? Então,
Só para dar uma passada um pouquinho antes também, né, sobre o que é esse movimento de empreendedorismo universitário. A gente tem como um propósito muito forte de estar lutando por um Rio de Janeiro mais empreendedor. Então a gente acredita que um Rio de Janeiro mais empreendedor vai ser possível de estar trazendo mais oportunidades, mais condições para as outras pessoas, mais possibilidades de trabalho, mais níveis de comportamentais das pessoas que podem impulsionar muito nossa sociedade. Então a gente pensa num Rio de Janeiro mais ético, num Rio de Janeiro mais íntegro e comprometido com a verdade, num Rio de Janeiro mais colaborativo, em que as partes se conversam e com isso elas consigam trabalhar com soluções em conjuntas, mais competitivo, em que cada um evolua, não no sentido de estar querendo ser maior do que o outro, mas no sentido de crescimento pessoal, crescimento natural mesmo que as pessoas precisam ter em questão de inconformismo, enquanto elas querem crescer enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e também mais colaborativo, mais competitivo e mais educador também. A gente tem como pilar a educação, por ser um movimento de empreendedorismo universitário. Então, se a gente fala de universitário, a gente fala de universidade. Se a gente fala de universidade, a gente fala de educação. Então, são esses 4 principais pontos também que a gente tem de conversar por como a gente acredita e que a gente luta por um Rio de Janeiro mais empreendedor, e como missão nossa é de estar representando e desenvolvendo um movimento Empresa Júnior, representando, estando à frente de organizações como aqui o próprio CRA, né? E agradeço aí imensamente o convite de estar fazendo parte dessa comissão e de estar também podendo falar um pouquinho sobre como a Agenda 2030 se relaciona com o movimento Empresa Júnior, e também está desenvolvendo, está potencializando, está impulsionando os resultados que as empresas juniores oferecem para dentro do mercado e para as pessoas também que elas impactam dentro dessa vivência empresarial que os empreendedores universitários podem estar recebendo. Hoje nós somos mais de 2.000 empresários juniores nas principais instituições de ensino de todo o estado do Rio de Janeiro. Então são mais de 14 instituições de ensino superior que a gente está inserida hoje em dia. 2.000 pessoas passam pelo movimento Empresa Júnior ao longo desses anos, ao longo do ano, na verdade. Então a gente tem pontos de contato que temos eventos com mais de quase 500 pessoas, então são pontos assim bem marcantes, onde a gente fica reunido pensando nos objetivos, nos compromissos que a gente precisa fazer ao longo do ano. Isso é bem bacana. E aí também explicando um pouquinho mais sobre o que é uma empresa júnior, ao pé da letra é uma associação civil sem fins lucrativos, gerida autonomamente pelos alunos, com o objetivo principal de trazer para a prática aquilo que os alunos aprendem dentro de sala de aula. Então o objetivo principal é pegar aquele conhecimento que o aluno adquire dentro de sala de aula, dentro da sua universidade, dentro da sua faculdade, trazer aquilo ali para a prática, trazendo projetos que possam ser vendidos para o mercado, que possam ser implementados no mercado, buscando trazer soluções, projetos e realmente conhecimentos reais para dentro do mercado. Então, aqui a gente trabalha dentro dessa empresa júnior, né, em 3 pilares, que é a educação. Como eu falei, né, se a gente fala em universitários, a gente fala em universidades, se a gente fala em universidade, a gente fala em educação. Então a gente tem esses 3 pilares, que é a educação, o empreendedorismo, por ser esse movimento que a gente acredita naqueles 4 pontos, né, de um movimento mais ético, colaborativo, competitivo e educador também, e como a gente consegue com essa postura empreendedora evoluir a nossa sociedade, e jovem por ser o principal foco de atuação por estarmos dentro da universidade. Então a gente tem um público aí por volta de 17, 21 anos, 22, chega um pouquinho mais, um pouquinho menos também. Eu, por exemplo, tenho 19 anos e estou tocando, né, enquanto presidente executivo dessa federação, então a média de idade é muito, muito, muito baixa. Então a gente mesmo com essa idade muito baixa, a gente acredita que tem muito potencial, a gente tem condição de estar fazendo muita coisa e a gente está realmente fazendo muita coisa hoje em dia. Então ali são os principais pontos, né, da nossa lei Empresa Júnior, que foi estabelecido em 2016, foi um marco também muito forte para a gente, que a gente fala ali, né, de estar atrelando o desenvolvimento acadêmico com o profissional, de ter autonomia de gestão dentro desses universitários e que a gente pretende muito alinhar a sala de aula à prática profissional. A gente enxergava lá em 1967, a galera lá da França, foi onde foi fundado,
enxergava muito essa necessidade de trazer para a prática os conhecimentos que eles adquiriam dentro de sala de aula, porque enxergavam que o conhecimento que tinha dentro de sala de aula era muito teórico. Então, eles não conseguiam enxergar como eles aplicavam aquilo verdadeiramente dentro de mercado e como eles iriam fazer isso a partir do momento que eles entrassem para o mercado de trabalho de verdade. Então, eles sentiam a falta disso e quiseram trazer um pouquinho mais para trás como eles podem entrar no mercado de trabalho. Então, enxergaram a empresa júnior como potencial de estar realmente fazendo essa experiência, essa vivência empresarial desde a faculdade. E hoje, né, a gente com essas empresas juniores, a gente acredita que impacta clientes por meio de projetos e soluções reais, pensando especificamente nas dores e necessidades que cada um desses clientes tem. Então, a gente tem empresa júnior desde engenharia ambiental até economia, que é a qual que eu fiz. Então, na minha empresa júnior de origem, que é a Opção Consultoria, a gente fazia projetos de gestão de negócios, então pensando em pesquisas de mercado, em análises financeiras, em avaliação de mercado, de quanto uma empresa vale, assessoria financeira, até uma empresa júnior que faz também engenharia de computação, que eles vão trabalhar com sites, com aplicativos, com sistema webs e tudo isso que ronda o mundo da tecnologia atualmente. A gente vai para empresas juniores de engenharia mecânica que fazem protótipos, que fazem projetos em impressão 3D. Então, a gente varia muito de ramo e isso vai totalmente relacionado com o curso que a empresa júnior está inserida. Então, se a empresa júnior está inserida numa matéria de administração, ela vai fazer projetos que estejam relacionados com o seu curso de graduação. Então, estaria fazendo projetos do curso de graduação, que seria de administração. Então, isso vai variando muito, isso amplia muito o leque de possibilidades e de abrangência também de soluções que a gente demonstra para dentro do mercado. E com isso tudo, né, a gente realiza projetos de baixo custo por sermos trabalhos voluntários. A gente não realiza projetos de graça porque a gente enxerga que esse investimento nos nossos projetos possibilita muito o desenvolvimento da capacitação dos nossos membros. Então, a gente enxerga todo o investimento feito nos projetos que são contratados pelas nossas empresas juniores como investimento em educação financeira, porque todo o dinheiro investido, né, dentro desses projetos são revertidos em investimento nos próprios membros. Então, está possibilitando treinamentos, capacitações, viagens para cursos, viagens para eventos presenciais que a gente tem a nível nacional e a nível internacional também. Então, esse investimento que colocam dentro da gente, a gente possibilita ainda mais o impulsionamento e o potencial, talento que essas empresas que fazem parte do movimento Empresa Júnior possuem e podem ser desenvolvidos por meio desse investimento que a gente recebe dentro dos projetos que a gente realiza. A gente realiza projetos de muita qualidade, por enxergar que a gente, por estar no ambiente acadêmico, no ambiente universitário, a gente está inserido em contato com os melhores professores, com as melhores oportunidades que a gente pode estar enxergando dentro desse meio acadêmico para poder entender como que a gente tem os melhores conhecimentos, os melhores aprendizados, as melhores competências ali para colocar em prática depois, e a gente enxerga também que todos esses projetos, todas as soluções que a gente realiza são soluções de alto impacto. E quando a gente fala de alto impacto, a gente pensa no nosso planejamento estratégico, que a gente trabalha em ciclos trienais, e agora a gente entrou no nosso 4º ciclo de planejamento estratégico, que é o ciclo de 2019 a 2021, onde a gente fala que até 2021, né, a gente está com a visão de ser cada vez mais fortes e conectados em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto. E aí, mais fortes, mais conectados em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto. E aí a gente para pensar um pouquinho sobre como que a gente está a nível Brasil, né, dentro todas essas ações que a gente já executou. Hoje a gente está presente nas 27 unidades federativas do Brasil. Então a gente está muito feliz de estar representando o movimento Empresa Júnior dentro de todo o país. Isso é muito gratificante para a gente, que a gente só conseguiu esse feito no ano passado.
no finalzinho, no meio do ano passado, então isso foi muito feliz pra gente. Hoje a gente já conta com mais de 800 empresas juniores. Hoje de manhã, quando eu vi a última atualização, já são 825 empresas juniores, então são números que crescem ano após ano. Em 2016 a gente começou com 331, se eu não me engano. Então, hoje em 2019 a gente já está com mais de 800. A gente está quase triplicando isso em 3, 4 anos, o que a gente já tinha feito em mais de 20 anos. A gente começou aqui no Brasil a partir de 1888, então é um bom caminho aí que a gente já vem trilhando, e esse crescimento vem muito exponencial a partir do último triênio de 2016 a 2018. Hoje a gente já consegue abranger mais de 22 mil universitários, ou seja, um número bem representativo, mas bem aquém ainda do nosso potencial que a gente pode alcançar. A gente sabe que ainda tem muito mais universitário para a gente alcançar. A gente sabe que também tem muito mais do que 1.300 universidades dentro de todo o país que a gente pode atingir e pode estar levando essa vivência empresarial para mais universitários. Então, são mais ou menos um pouquinho desses números que a gente enxerga que vem fazendo no movimento Empresa Júnior hoje. A gente, com essas 800 empresas juniores, no ano passado a gente conseguiu trazer um investimento de 30 milhões na educação empreendedora a nível Brasil. No Rio de Janeiro foram 3,2 milhões de reais investidos nessa educação empreendedora dos nossos empresários juniores, o que nos deixa muito satisfeito, mas com objetivos muito maiores ainda de serem alcançados. E quando a gente fala de impacto dentro daquela visão que eu mostrei de ser mais fortes, mais conectados em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto, a palavra alto impacto está muito relacionada com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis trazidos pela Agenda 2030 da ONU. A gente caracterizou como um projeto de alto impacto dessas empresas juniores, projetos que consigam trazer um nível de promoção daquele projeto entre 9 e 10 dentro do NPS, que é o nível de satisfação do cliente, do quanto que ele indicaria um projeto para um amigo, para um conhecido. Então, um projeto, para ser um projeto de alto impacto, ele precisa ter um nível de satisfação entre 9 e 10. 9 e 10 na possibilidade, de estar indicando esse projeto para outra pessoa, de indicando aquele serviço para uma outra pessoa. E, além disso, ele precisa necessariamente estar relacionado com pelo menos uma das 17 ODS que existem. Então, para ser um projeto de alto impacto, ele precisa ter um nível de satisfação entre 9 e 10 e ter pelo menos uma ligação com aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável. E isso a gente está trazendo, esses objetivos de desenvolvimento sustentável, muito à tona, porque a gente sabe que essa Agenda 2030 não é conhecida tão, o nível necessário que ela deveria ser conhecida a nível Brasil ou a nível mundial, para que as pessoas consigam traçar estratégias direcionadas por meio delas, por meio dos objetivos que essas 193 Estados-membros decidiram e definiram e pensaram sobre quais seriam as estratégias que elas realmente deveriam definir. Então, a gente trazendo isso para o movimento Empresa Júnior, a gente consegue perceber que 22 mil pessoas vão estar conhecendo, vão estar sendo despertadas, pelo interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o que é essa Agenda 2030, o porquê que ela é importante, o porquê que ela existe, como que eu consigo implementá-la dentro da minha realidade atualmente, e conseguindo despertar esse interesse. Logo em seguida, a gente gera conexão. E a conexão vem muito pelo entendimento sobre o que é aquela Agenda 2030, e a partir da conexão, o que a gente gera é se tornar parte, a partir desse processo, de se tornar parte, de se tomar para si um objetivo, de ser comprometido, de ser inconformado, de querer agir, ela precisa se tornar parte. E a partir do momento que ela se torna parte, ela precisa realizar. Porque a partir do momento que ela começa a realizar, ela consegue realmente saber que não é simplesmente entender, não é simplesmente você conhecer, não é simplesmente você saber que existe, mas você precisa colocar aquilo ali em prática no seu dia a dia. Então, se a gente fala que o movimento Empresa Júnior surgiu no início, muito pela necessidade de colocar em prática aqueles conteúdos que eles aprendem dentro de sala de aula, por que a gente não colocaria também em prática essa Agenda 2030 que a gente está tanto falando? Então, a gente enxerga dentro desses 3 pontos também, como a gente consegue trazer para perto, como é que a gente consegue aproximar essa Agenda 2030 para esses universitários,
universitários. Então é despertando esse interesse, fazendo os universitários, os empresários juniores, como a gente chama, né, se tornarem parte dessa briga, dessa luta pelos objetivos de desenvolvimento sustentável, e logo depois também a gente conseguir fazer com que eles realizem isso, coloquem verdadeiramente em prática aquilo que eles propõem. Então, é assim como a gente está enxergando que a gente está trazendo para perto esse conhecimento de alto impacto, de objetivos de desenvolvimento sustentável, Agenda 2030, trazendo um mundo mais próspero dentro dos nossos projetos que a gente realiza para dentro do mercado. E aí parece ser muito abstrato tudo isso que a gente vem falando de primeira forma, mas eu trouxe aqui uma breve definição do que é um impacto que a gente está causando dentro desse ecossistema, que para nós é um case de sucesso muito grande, e isso foi apresentado a nível nacional no nosso Encontro Nacional de Empresas Juniores. Então nada mais justo do que eu trazer para esse momento aqui um case de impacto, um case de projeto de alto impacto que a gente fala tanto sobre o que o Movimento Empresa Júnior está realmente fazendo para dentro da sociedade, como a gente está colaborando com essa Agenda 2030. 30 segundos é o número que eu deixei aqui bem marcante, porque a cada 30 segundos, um bebê nível Brasil morre por consequência da prematuridade. A cada 30 segundos, um bebê a nível Brasil morre em consequência da prematuridade. Prematuridade é quando, basicamente, nasce o bebê a menos de 9 meses, então um período anterior, quando não está feita a formação completa, né, do bebê em tudo, e está no momento propício para isso. Então a gente enxerga que isso pode dificultar o nascimento dele, ter complicações, e com isso ocorre esse número de que a cada 30 segundos, pelo menos, um bebê morre a nível Brasil dentro disso. E aí, multiplicando isso por dias, por horas, por anos, a gente pega um número muito grande de realmente perdas que a gente tem por consequência disso. E aí um grande hospital de São Paulo, no ano passado, se eu não me engano, ele foi atrás de uma empresa júnior com o objetivo de desenvolver um pressário. Um pressário era um equipamento, um objeto que eles fizeram, um objeto redondo assim, que tinha o objetivo principal de trazer maior sustentação para a mulher, né, nesse período, para que ela não tenha a possibilidade diminua a possibilidade dela ter o nascimento de bebês prematuros junto com ela, né? Então eles desenvolveram esse projeto, foram meses de pesquisa, meses de desenvolvimento, fizeram protótipos, fizeram por meio de impressão 3D, para que até no final eles conseguissem entregar o projeto e conseguissem trazer o resultado de que eles seriam possíveis causar o salvamento de um bebê por hora a nível daquele grande hospital. Ou seja, foram 19, 20 e 21 anos, pessoas, né? Pessoas de 19, 20 e 21 anos fazendo um projeto que possibilitaria salvar um total de, naquele hospital, naquela região ali, 8.760 bebês. É um número muito significativo para a gente conseguir salvar o Movimento Empresa Júnior, salvar um bebê por hora, onde nesse encontro nacional a gente comemorou muito esse resultado dessa empresa júnior lá de São Paulo. A gente fica muito feliz pelo resultado deles. É um case a nível nacional, todo mundo agradece muito por esse feito deles e fica muito louvável toda essa realização deles. Então é mais ou menos esse um impacto pequeno assim dizer, que a gente está causando dentro desse movimento Empresa Júnior, de estar possibilitando salvar aí 8.760 bebês, e aí a gente pensa em outros projetos também. Na minha própria Empresa Júnior eu já realizei um projeto sobre desinfecção hospitalar por meio de radiação ultravioleta. Então são vários pontos assim que a gente enxerga que tem um potencial muito grande de estar realmente impactando a sociedade por meio desses projetos que a gente realiza. E aí, né, nosso objetivo é que em 2021, o nosso objetivo estratégico do Movimento Empresa Júnior é conseguir alcançar 48 mil projetos de alto impacto. Então, 48 mil soluções entregues ao mercado que possam solucionar realmente as dores e objetivos que a ONU trouxe para a gente enquanto Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então a gente espera causar 48 mil soluções e projetos de alto impacto em 2021 apenas. Então até lá serão mais de 60 mil. E
Somente nesse ano a gente já teve 5.742 projetos, isso atualizado hoje de manhã, esse número já aumentou um pouquinho também, projetos que tiveram relações com alguns desses objetivos de desenvolvimento sustentável. E é muito bacana que ao longo desse ano inteiro a gente já teve 7.116 projetos, sendo 5.742 relacionados com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que dá em torno de 80% dos nossos projetos estando relacionados com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então a gente fica muito feliz por entender que esses projetos que essas empresas juniores estão executando realmente têm um significado muito grande por trás, elas estão realmente com objetivo, com direcionamentos claros para trazendo soluções que realmente possam solucionar os problemas que o país, que o mundo enfrenta na questão de desenvolver sustentavelmente. E aqui, né, são só alguns indicadores que a gente tem pensando em quais são os principais ODS que as empresas juniores, né, que a gente oferece enquanto serviços para o mercado atuam. Então a gente já pode ver que estamos presentes em todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas principalmente nas duas ali centrais, né, que são emprego digno e crescimento econômico, e indústria, inovação e infraestrutura. São os dois objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente tem mais forte atuação, onde a gente atua principalmente pelo escopo de projeto que as nossas empresas juniores oferecem, mas a gente pode perceber que a gente tem um potencial muito grande ainda de estar se aproximando de outros objetivos de desenvolvimento sustentável que possam ainda muito melhorar a vida, a prosperidade e o desenvolvimento do nosso planeta. Dentro disso tudo, a gente acredita muito numa frase que nos marca, que é: a gente está formando empreendedores comprometidos e capazes por meio de uma vivência empresarial de transformar o Brasil. Então é muito feliz, é muito gratificante, é muito honroso quando eu venho falar que 80% dos nossos projetos estão relacionados, estão direcionados por meio dessa Agenda 2030 que a ONU nos trouxe em 2015, e é muito feliz também saber que a gente está conseguindo abranger todas elas dentro dos projetos que essas empresas juniores oferecem a nível Brasil. Foram esses os pontos que eu achei interessante estar trazendo sobre como as interfaces, né, se relacionam entre a Agenda 2030 e o movimento Empresa Júnior. Fico aberto aí a perguntas e agradeço muito a atenção e muito obrigado mesmo. Oi. Bruno, chega aqui. Por favor, entrega o certificado aqui ao nosso palestrante. Faz as honras aqui. Com direito a foto e tudo. Ali. Valeu. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado a quem está aí nos assistindo. Isso é mais um evento da Universidade Corporativa. Eu coordeno a Comissão Especial de Empreendedorismo e Inovação. Meu nome é Antônio Andrade, também sou vice-presidente de Educação, Estudos e Pesquisa aqui do CRA, e é uma grande satisfação poder falar um pouco de empreendedorismo e inovação. Ontem nós tivemos um encontro com o professor Paulo Wilton, que falou sobre uma disciplina específica do curso que ele desenvolve lá na universidade, na instituição de ensino em que ele dá aula. Foi uma experiência bastante interessante, além de inovadora no campo de inovação, promove, né, a inovação e o empreendedorismo e ações emancipatórias e ações proativas com os acadêmicos que dessa disciplina participam. Hoje a gente teve aí a nobre presença do presidente da Rio Júnior, que faz parte, é uma alegria, faz parte da nossa comissão. E no dia 22, a gente vai estar falando sobre a Lei de Inovação. Nesse mesmo horário, dia 22, eu acho que é uma quarta-feira. Quarta ou quinta-feira? É uma quarta ou quinta. Quarta ou quinta-feira, nesse mesmo horário, 2h30, a gente vai estar falando aí sobre a Lei de Inovação. Ok? Muito obrigado,
Felipe, muito obrigado, Bruno, muito obrigado a todos que nos assistem, muito obrigado à casa, que é sempre extremamente acolhedora, pessoal de informática, pessoal da comunicação. Muito obrigado a todos e até breve, até dia 22. Tchau, tchau.